Olá, alunos, tudo bom? Aqui é o professor Alexandre Lacerda, tá bom? E nós hoje vamos para a nossa aula de número 5, né? Nessa nossa aula nós vamos falar sobre a arte medieval. Vai ter um bocado de coisas interessantes aí para a gente descobrir e que foi um tempo que teve suas dificuldades, mas depois veio a arte renascentista e aí melhorou muito as coisas para o lado dos artistas, tá bom? Vamos para a nossa aula? Olha aqui a minha formação, né? Professor Alexandre Lacerda, formado lá no Rio Grande do Norte, tá bom? Com especialização também lá. Vamos lá. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos ver a arte românica, né? A arte românica, a arte bizantina, a arte gótica, e aí chegamos no Renascimento. Podemos dizer que esses três aqui, ó, fazem parte de um bloco, né? E o Renascimento já é um alívio para tudo isso aí. Vamos ver aí o que foi que aconteceu, né? Na arte medieval, ela produziu medieval por causa da Idade Média, todo aquele tempo, né? Mas aí teve vários movimentos diferentes dentro da arte medieval, tá? Vocês estão vendo aí esse quadro aí, essa pintura religiosa, né? Uma tinta aí, né? Uma resina sobre a madeira, mas olha o resultado conseguido aí, né? Vocês estão vendo que é uma pintura muito religiosa, né? São santos, assim, claramente está direcionado para a religião, principalmente para a religião católica. E a religião católica dominou todo este período. Tá bom? Então, a Igreja Católica, ela era poderosíssima naquele tempo. Ainda tem seus poderes, mas é menor um pouquinho, mas ela era muito poderosa, tinha até os seus exércitos. E aí, por conta disso, ele dominava todos os setores da vida, né? Principalmente na questão da arte. Toda a arte produzida naquele período ali tinha a ver com os valores religiosos, principalmente a religião católica, né? Nós vamos observar isso bastante, enquanto a gente for vendo aqui sobre a arte românica, a bizantina e a gótica. Nós vamos ver as características. Interessante a gente observar isso. Olha só, na Idade Média, que foi do século V até o século XV, né, foram 10 séculos, né? Brinquedo não. A arte europeia foi marcada por uma forte influência da Igreja Católica. Olha aí, o que eu falei, né? E a Igreja atuava em todos os setores, ó, nos aspectos sociais, econômicos, atuava na política também e na religião, então, dominava bastante. E também na cultura da sociedade. Tá? A Igreja Católica, você veja aí esse quadro aí, ó. Ícones de André Rublev. À esquerda, ó, a solenidade da Santíssima Trindade, aqui, né? E à direita aqui, ó, é outro quadro, né? A Nossa Senhora da Misericórdia. Não é? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E do outro lado, Nossa Senhora da Misericórdia. Bom, desse período conhecido como Idade Média, durou 1000 anos. Será que eu fiz o cálculo errado ali? Ainda há pouco. Ficou conhecido como Idade das Trevas. Meu Deus, por que será? Pois acreditava-se que pouco havia sido criado nesses séculos, tá? Então,
As pessoas aí acreditavam que durante a Idade Média as artes não tinham avançado, nada tinha sido criado. Isso não é totalmente verdade, apesar de que teve algum vou dizer retrocesso, teve um passo lento, né, na criação, mas teve muita coisa que nós vamos ver daqui para frente, tá? A produção, entretanto, olha aí, ó, a produção artística medieval foi intensa, teve muita coisa. Apesar de que esse período foi marcado por guerras, conquistas, perdas e pela ascensão da Igreja Católica, né? A Igreja Católica foi crescendo e aumentando o seu poder, né? Grande parte da arte medieval tem a fé católica como tema central. Mas tem uma parte que não tem muito a ver com religião, não, tá? Então, vamos ver aí. O primeiro dos estilos que aconteceu na Idade Média é o chamado estilo românico, que ele aconteceu na Alta Idade Média, tá bom? Então, na agricultura, prevaleceu o uso dos arcos, pelo amor de Deus, perdão, na arquitetura. A agricultura não tem nada a ver com arquitetura. A arquitetura tem a ver com os prédios, né, com os monumentos, não é isso? Com as construções. Foi até bom ter errado, porque eu pude explicar melhor. Então, na arquitetura, prevaleceu o uso dos arcos de volta perfeita. Olha a característica aqui principal da arquitetura. E as abóbadas, tá? Olha o arco é esse aqui, ó. Eu vou riscar, porque depois a gente sabe que posso apagar, né? E as abóbadas têm a ver com isso aqui, ó. Entendeu? Aqui em Porto Velho tem uma igreja ali na Zona Leste, ali, que tem uma abóbada. Uma igreja católica. Lá na Amador dos Reis, né? Outra característica da arquitetura aqui, ó, as paredes eram grossas, e tinham poucas e pequenas janelas. Ó, paredes grossas, poucas e pequenas janelas. Essa aqui, igreja que nós estamos vendo, é a igreja românica, estilo românico, de São Martim, ou Martin, de Framista, na Espanha. Isso aí no século XI. Então, vamos seguindo aqui, vendo aqui. Aí, depois da arte românica, entrou a arte bizantina. A arte bizantina é uma arte cristã, que surge justamente no período em que o cristianismo passa a ser reconhecido como religião. Tá? Então, o que é que acontece na arte bizantina? Existiam os mosaicos, que foram bastante destacados no período. Eles desenvolveram muito essa arte do mosaico, que é aquele de triturar as pedrinhas coloridas e colando e juntando, né? É um trabalho bem minucioso. Mas olha a perfeição aí do resultado desse mosaico aí, né? Entre outras coisas, os mosaicos retratavam o imperador, tá? E os profetas. A maioria dos mosaicos era com a figura do imperador no centro, né? E os profetas era meio que para confundir, né, com o poder, né, com a religião. Aí aqui, ó, olha aqui, essa igreja existe até hoje. Olha aqui a arquitetura. Na arquitetura bizantina, né, o grande destaque foi a construção de igrejas, por causa do caráter teocrático, religioso, do Império Bizantino. Tá? Teocrático é Deus no centro. A necessidade de construir igrejas espaçosas e monumentais determinou a utilização de cúpulas sustentadas por diversas colunas, decoradas, olha aqui, ó, olha a cúpula, decoradas com revestimento de ouro,
ouro, de influência grega. Tá? Então, o negócio era riquíssimo. Então, essa igreja aí é a igreja de Santa Sofia, lá em Istambul. Ok? Então, os mosaicos deixaram sua marca na arte bizantina. Então, não esquece desse detalhe aí, tá bom? Uma vasta coleção, né? Uma imensa coleção. A arte tinha a função apenas de orientar. Olha a função da arte aqui, ó. Orientar os fiéis com cenas que retratasse a vida de Jesus Cristo. Então, a arte, os caras tinham que fazer sempre esse era o tema, era sempre esses motivos aí, tá? A vida de Jesus Cristo, dos profetas e dos imperadores. Não vamos esquecer desse período. Então, entra aqui, depois da arte bizantina, entra a arte gótica. Né? Então, os góticos têm uma influência tremenda, muita coisa que eles fizeram nas letras, né? no desenho de letras, é interessante. Mas vamos ver aqui. A arte gótica foi uma expressão artística da Baixa Idade Média. Então, outra lá foi Alta Idade Média. E aqui, a arte gótica foi na Baixa Idade Média, século XII, né? E aí ela foi até o Renascimento. Tá? Foi produzindo, frutificando até chegar no Renascimento. Olha aqui, a Catedral de Milão, com toda a influência, ó. Esses pontos aqui, ó, influência gótica. Nós vamos ver as características já já. Olha aqui, outra produção que nós vamos falar um pouquinho ali, são os vitrais. São os vidros coloridos, pintados, que ficavam nas janelas das igrejas. Ok? Então, já entramos aqui no Renascimento. O Renascimento é o que é o movimento que entra aí depois da arte gótica, né? No final da Idade Média, então, vem o Renascimento, que é uma revolução, que é uma rebelião, que vai contra um pouco das técnicas que eram obrigatórias, determinadas pela arte, na arte medieval. Né? Ainda que tivesse alguns quadros, né? Alguns motivos religiosos, as igrejas continuavam contratando alguns artistas, como é o caso do Michelangelo, né? Que pintou aqui no teto da famosa Capela Sistina. Ele levou 2 anos, contratado pelo Papa Júlio II. Ele pintou esse quadro aí que ele chamou de A Criação de Adão. Né? Deus numa nuvem chega lá e toca ou não toca, quase toca no dedo de Adão aí, passando para ele a vida, né? E aí, eu quero destacar aqui, não posso deixar de falar, dessa palavrinha aí, afresco. O afresco é uma técnica usada, dificílima, porque foi feito no teto, é assim, a argamassa, ele colocava lá, e ela ainda quase enxuta, não enxuta totalmente, ele ia e pintava lá. E aí o resultado fantástico, maravilhoso. Realmente uma obra-prima. Grande Michelangelo. Olha que o Renascimento já muda as ideias, né? Já aparece aqui uns nus, né? Olha aqui a representação de Leda, que era a rainha de Esparta, né? E Zeus, que foi transfigurado em cisne. Né? Então, ela era a esposa dele, e aí ele passava só à noite que ele voltava à forma natural dele. Né? E aqui são os filhos. Então, da relação entre Zeus e Leda, nasceram 4 ovos que deram origem aos varões, os homens, né? Castor, Pólux e as moças Helena e
Clitemnestra. Que nome, hein? Então, o nome desse quadro aqui é Leda e o Cisne. Foi pintado por outro gênio, né, que é o Leonardo da Vinci. Super conhecido aí, né? Olha só. A valorização da estética artística da antiguidade clássica, né, é o que acontece no Renascimento. A visão de que o homem é o principal e decisivo elemento na condução da história da humanidade. Enquanto na Idade Média era focado na ideia de que Deus é que era o centro de tudo. No Renascimento, mudaram essa ideia durante os tempos aí, né? Então, defendiam a ideia de que há explicação científica para a maioria das coisas. Foram inventadas novas técnicas artísticas. A tinta a óleo, o esfumato e a perspectiva. Perspectiva altamente importante, porque você vê um desenho, um quadro desse, mas tem a impressão de que parece que tem um corredor lá para dentro, tem um caminho lá para dentro, né? Então, vamos seguindo aqui. E aqui, nós terminamos a nossa aula de hoje, né? Com as nossas referências, né? Que são os livros que nós usamos para falar desses assuntos aí, para buscar, para colocar esses assuntos aí. Eu queria dizer para vocês que tanto a arte românica, né, não é romana, é românica, a arte bizantina e a arte gótica fazem parte do período medieval. E a arte do Renascimento é fora do período medieval. Quando termina o período medieval, inicia-se o Renascimento. Aliás, o Renascimento é uma reação a todos aqueles anos de domínio, né, dos valores da arte medieval que estavam todos dominados pela Igreja Católica. Eu também queria deixar claro também que não estou nada a ver, não estou fazendo acepção de nada, não estou atacando, nada a ver com religião. O que eu estou falando são dos fatos que aconteceram, né? Eu estou falando também das ideias que circulavam naquele período, naquele momento, né? O que acontecia? A igreja contratava mais, a igreja ditava os seus valores, a igreja católica, né, era que dominava naquele período. E então, a maioria das artes, a maioria dos artistas que se sobressaíam, que faziam seus trabalhos, eram mais com esses temas religiosos. Depois, quando entra a arte, depois, quando entra o Renascimento, foi um termo que foi justamente porque os artistas começaram a usar novos temas, outros temas que não tinham a ver com religião, com religiosidade. Apesar de que no início do Renascimento, o Michelangelo fez ali aquela obra maravilhosa no teto da Capela Sistina, né? Que é a criação de Adão, mas ele inovou nas técnicas no trabalho dele, né? Nas cores permitidas, né? Em toda a maneira de fazer, ele modificou consideravelmente vários dos costumes e das técnicas que estavam sendo usadas até então. Ok? Então, até a nossa próxima aula. Valeu!